querido, para a manutenção da tua casa, meu Pai querido. Não nos deixe faltar, meu Pai, e abençoa aqueles também que não tem condições de dizimar, de ofertar, Pai. Prepara, Senhor, amado, uma conta, Papai, que também seja dizimista, ofertando na tua casa, Pai. Abençoa com toda a sorte de bênção, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também o teu servo, Pai querido, pastor Marco Antônio de Melo, Pai. Que nessa noite, Papai querido, será o porta-voz da tua palavra, em forma de ensinamento, Papai querido. Que o Senhor venha usar a vida dele para conseguir ter usado na ousadia do teu Espírito Santo, Papai querido. No conhecimento da tua palavra, Papai, usa, Senhor, por ser ter usado, Pai. Fala para a tua igreja, nós passamos nesta noite, Pai querido. Está aprendendo um pouco mais da tua graça, do teu poder, em nome de Jesus. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. O texto é muito conhecido. O presbítero Gilberto não está presente, foi me cobrir hoje no Parque do Carmo. E a ausência dele, o pastor Roberto também está viajando. Conheço um pastor que diz assim: os demais só Deus sabe onde, né? Provero ao Senhor que esteja em bom lugar. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. É um texto conhecido, todos nós vamos nos lembrar, que é o texto que fala sobre a tentação de Jesus. Também você vai encontrar, com algumas palavras diferentes, a narrativa pelos outros dois evangelistas. Lá no livro de Marcos, também, você vai ver esse mesmo texto, lá no capítulo 1. Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Isso mesmo. Só que Marcos só fala de só tem 2 versículos, né? E também você vai encontrar esse mesmo texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, falando também da tentação de Jesus. Todos encontraram? Amém. Algumas palavras são um pouco diferentes na minha tradução, mas acredito que não teremos nenhuma dificuldade. Como disse, o texto é muito conhecido. Ele traz a epígrafe, na verdade, o título da palavra relacionado ao que vai falar a palavra, chamamos também de epígrafe, a tentação de Jesus. Diz assim o verso 1: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, a parte alta do templo. Disse: Se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: a seus anjos ele dará ordem a teu respeito e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Pode tomar assento. Eu intitulo o estudo de hoje. Pode escolher que palavra que você quer aí escrever. Rejeitando as ofertas de Satanás, ou renunciando às ofertas de Satanás.
rejeitando ou renunciar, na visão de hoje é a mesma coisa, rejeitar ou renunciar às ofertas de Satanás. É comum no nosso dia, nos dias em que vivemos, escutar alguém dizendo assim: eu não resisti à tentação. Claro que eu não estou falando aqui à primeira vista no cunho espiritual. Por exemplo, você de repente está em dieta, algumas coisas você está restrito, e de repente você chega numa casa na hora do almoço e de repente aquela comida que você mais gosta que você não poderia. E é comum você escutar alguém: eu não resisti à tentação. Alguém já passou por isso? Hã? Já passou por isso? Já passou, pastor Gino? Hã? Eu conheço um obreiro que de repente, se ele fizer 7 visitas, nas 7 visitas ele come. Ele falou para mim um dia que não rejeita a tentação. Você sabe que a máxima dos pastores antigos o Hélio talvez não tenha ouvido isso, né? Diz que barriga de pastor é cemitério de frango. Aí, tá vendo? Então, deixa para lá. Essa é a ideia, né? Essa era a ideia. Antigamente era assim, né, irmãos? Quando o pastor ia fazer pelo menos uma visita, sempre tinha lá pelo menos um café, uma creme cracker, sempre tinha. Difícil passar batido, né? Hoje está complicado. Hoje, se bobear, nem água te oferece. Deixa pra lá. Você lembra de alguma coisa que você passou e que de repente você vem à sua memória, ou uma clara memória, que você poderia dizer para você mesmo, não precisa externar o que você passou, e que de repente você disse assim: eu deveria ter rejeitado, mas eu não rejeitei. Eu deveria ter renunciado, mas eu não renunciei. Essa palavra de hoje, ela está muito voltada para isso, a ideia de rejeitar ou renunciar às ofertas de Satanás. E perceba que algumas coisas que nós devemos rejeitar ou renunciar são coisas que vai mexer com a gente. São coisas que nós às vezes temos algumas inclinações. Há quem diga que aqui estas 3 tentações de Jesus estão relacionadas a áreas preponderantes na vida do homem, ou seja, que facilmente o homem se deixa levar, ou seja, ele não rejeita a tentação. Há quem diga que essas 3 tentações vividas por Jesus, narradas por Mateus, no qual nós lemos 3 tipos de tentações, elas estão relacionadas a áreas que facilmente nós, seres humanos, somos factíveis a cair, ou somos factíveis a não rejeitar. É como aquela ideia: puxa vida, eu estava em dieta, cheguei na casa lá da Evan Mix e não resisti e tive que almoçar com o Robson lá, hein, Robson? Essa mais ou menos essa ideia. São coisas assim que de repente nós vamos ter algumas inclinações para isso. E eu escolhi esse texto muito voltado para isso, por quê? Porque queremos falar hoje sobre as ofertas de Satanás, e um dos versículos que poderíamos usar outro texto, mas eu me lembrei desse texto que é tão importante, que ele encontra a reflexão dos 3 evangelhos. Como disse, quando você pegar Mateus, acabamos de ler. Se você pegar Lucas também, no mesmo capítulo 4, Lucas ainda tem 2 versículos a mais, e Marcos também fala da tentação de Jesus, mencionando somente de uma forma muito superficial 2 versículos, que está lá no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. O assunto de hoje é falar um pouquinho dessa sutileza, falar um pouquinho desses ardis de Satanás, falar um pouquinho dos pratos que o inimigo pode, às vezes, durante a nossa caminhada, ele preparar para cada um de nós. Nenhum de nós estamos blindados das tentações de Satanás. Observe que quem mais acha que está forte ou está seguro, esse que são aqueles que são mais factíveis a cair. Então hoje, o estudo de hoje, rejeitando ou renunciando às ofertas de Satanás, ele quer a gente
através desse texto, mostrar a sutileza do inimigo em ofertar coisas e às vezes nós caímos. E a proposta de Deus para nós hoje, como Jesus aqui, enfatizado por Mateus, é de rejeitar, é de renunciar às ofertas de Satanás. Percebe? Satanás, com as suas ofertas, ele sempre oferece atalho. Tem alguém aqui que já pegou atalho? Alguém sabe o que é atalho? Hã? Alguém que de repente precisa ir para o centro de Itaquera, mas o caminho normal é 6 km, mas tem um atalho aqui que chega lá em 4. Qual que você preferiria? Ir pelo de 6 ou pelo de 4? Hã? Atalho, a gente gosta de atalho, não gosta ou não? Ou tem algum masoquista aqui que gosta de sofrer, gosta da via mais dura, né? Quando Pedro fala sobre isso, me lembrei agora recentemente da palavra do diácono Wagner aqui na terça, de Jesus ali conversando com a mulher do poço de Jacó. A quem diga não, a geografia diz que tinha três rotas para da Galileia para a Judéia, né? E uma das rotas mais longas ninguém gostava, então geralmente a pessoa escolhia a rota mais curta, né? E mesmo a rota mais curta em passar pela cidade do Samaritano, o judeu não gostava, optava por fazer uma rota mais distante, né? Mas quem não gosta de atalho? A ideia de atalho de Satanás é encurtar a distância, é encurtar vias. Eu vou citar alguns exemplos aqui ao longo dos anos que, de repente, a gente já viu embaixo desse sol e em cima dessa terra, né? Um dia, um obreiro, né? Tinha recentemente saído aqui da igreja e ele foi para uma outra igreja e chegando lá na igreja, ia ter uma consagração de obreiro, irmãos. E ele veio falar para mim, fazer uma carta, dizendo para ele que ele cursou um curso que ele não fez, para ele receber a promoção na outra igreja. Isso é um atalho. Ou não? O que vocês acham? Acho que deveria ter feito, né, irmã Fátima? O pastor é chato, né? O pastor devia ter dado uma carta para o camarada. Hã? Por exemplo, é comum hoje, nos noticiários, você ver alguém num gabinete de médico ou numa clínica ou numa sala atendendo um paciente que de repente alguém descobre que ele nunca cursou uma faculdade ou que cursou metade da faculdade ou que ainda nem tem o diploma, nem cursou o tempo e de repente já está atendendo. Alguém já escuta essa notícia ou só eu que escuto essas coisas? Hã? Cirurgia de novo. Esses dias agora morreu uma pessoa fazendo lá lipoaspiração de uma menina que não sabia de nada. E fazendo lipoaspiração das pessoas, matou umas duas. Ela falou que só matou umas duas. De 100, só duas deu errado. É comum isso, não é? O que é isso? Atalho. Por quê? Porque havia, por exemplo, um exemplo que eu dei de médico, um médico para começar a atender, não é só os 5 anos de faculdade, ele tem um tempo de residência, e depois tem um tempo de experiência, a residência na área que ele vai atuar, então não é coisa de noite para o dia. Então o que é mais fácil? Ir lá e comprar o diploma. Ou não é? É ou não é? Não é mais fácil? E a gente como cristão? Será que esses atalhos, que é comum nos dias de hoje, a gente pode tomar esses atalhos? O que vocês acham? E aí? E esses atalhos aí? Tomamos ou não? Às vezes não facilita. Eu estou em um ambiente ali, queridos, trabalhando. Ontem mesmo eu fui lá no meu trabalho, né, na minha CLT, a gente começa a conversar com aquelas pessoas. Algumas delas são pessoas assim que caíram de gaiato, que tentaram pegar esses atalhos da vida, né? Viu lá uma facilidade, uma trabalhava no banco, e de repente lá viu um jeitinho de desviar os valores lá, irmãos, e achou que ninguém ia pegar. Um dia pegou, Robson. E está lá, cumprindo para ir para a cadeia. E aí, você não está arrependido? Não estou, não quero saber disso mais. Quer dizer, tentou pegar o atalho da facilidade e acabou mal.
São os atalhos que Satanás às vezes oferece. Ou só eu que recebo atalhos aí para que vai facilitar a vida, né? Eu me lembro que um dia, muitos anos atrás, quando eu trabalhava aqui próximo da Águia de Aia, tinha lá na parte de trás, lá tinha uns caras que faziam assalto de carga, né? E era uma quadrilha muito especializada, e eles faziam também roubo a banco, né? E dava aquela onda de clonagem de cartão. Um dia bate na minha porta e o camarada, ô pastor, tudo bem, sabendo que eu sou pastor, né? Queria que eu mexesse na metralhadora dele. Eu não mexo com isso aí. Não, tem um jeitinho, você não paga todo mês aí imposto, você não paga conta, mas tem um jeitinho aqui, você só paga metade. Nós passamos os cartões que a gente tem aqui. Não, obrigado. Deus abençoe. E geralmente esses atalhos só vêm naquela hora que você está precisando. Se você não vigiar, você vai falar assim: ô Senhor, muito obrigado. É a providência de Deus. Ou não? Só vem nessa hora. Eu costumo dizer que as ofertas de Satanás só vêm naquela hora que te atrai. Com a corda no pescoço. Você entende que se você não estiver ligado em Jesus, você vai até ver aquilo como bênção. Ou que atalho maravilhoso. Isso é preparado por Deus. E às vezes é próprio. Vai dificultar um pouco mais a sua vida. Primeira oferta de Satanás são os atalhos, que às vezes, para encurtar a distância, para facilitar os meios de conquistar alguma coisa. A segunda oferta de Satanás é os prazeres temporários. A pessoa vai sentir prazer, mas vai ser um prazer temporário, porque vai ser uma coisa passageira e que de repente aquele prazer que foi momentâneo vai trazer uma tristeza duradoura. Isso é comum. Ao longo dos anos, a gente como pastor já vivenciou cenário dessa forma. No início de alguém, na tentação, foi um prazer momentâneo, um prazer que até causou prazer de 5 minutos, né? Mas de repente vai trazer uma tristeza demorada, delongada. Então, a segunda oferta de Satanás é os prazeres temporários. Terceiro, poder sem obediência e vantagem sem Deus. Você vai melhorar de vida, você vai ter algumas conquistas e não precisa de ter vida com Deus, não precisa de ter essa coisa de ser quadrado, de fazer alguma restrição. Você pode ficar à vontade, né? É a teoria hedonista. Causou prazer, te fez bem, seu corpo comportou bem. Opa, isso é bênção. São as ofertas de Satanás. Então, diante de tudo isso, dessas coisas, dessas ofertas, eu estou citando algumas, poderia aqui falar de várias. Diante de tudo isso, como deve ser o meu comportamento como cristão? E aí só já temos uma base para dizer, temos a diferença, né? É diferente, ainda que é comum de você ver hoje alastrado na sociedade, né? Até vocês acompanham o noticiário, eu falava com um amigo hoje, né? Nós empresários assim conversando, né? Com medo aí de PT ganhar de novo, né? Aí somos tomados de assalto por uma notícia aí bomba também do outro lado pegando dinheiro aí do banqueiro. Então, uma bagunça. Então, observe que isso é comum de você ver isso aí fora, mas não é comum no quesito, no sentido de como cristão. Como cristão, nós temos um padrão comportamental, um padrão que a Bíblia nos manda ser diferente, um padrão que a Bíblia nos direciona segundo a palavra de Deus. Talvez alguém que não serve a Deus, pode ser essa ideia de não ter um relacionamento com Deus, talvez vai fazer ele pegar os atalhos, gostar de prazeres temporários, né?
Você conversa com alguém que não serve a Deus, é aquela pessoa que é normal para ele. É normal para ele ter 2, 3 mulheres. Eu falava, outro dia eu confrontando dessas pessoas, não chamo de amigo, mas conhecido, ele dizendo, não, isso aí é normal, não, uma saidinha, tal, isso é normal. Aí eu falei assim, beleza, é normal, então a sua mulher também pode. Não, minha mulher não, eu posso, a mulher não. Qual a diferença se é normal? Então, não faz e não quer. Ou seja, faz e não quer para ele o que ele faz. Talvez lá no mundo é normal, mas como cristão, como deve ser o meu comportamento? O que eu tenho que fazer? Qual que deve ser a minha postura? Devo tomar os atalhos, o encurtar a distância, a vender os meus princípios, meus valores, os valores que a Bíblia me manda ter. Os valores que a Bíblia me aponta, me mostra, me direciona. Os valores que Jesus, através da sua palavra, quer incutir, quer inserir em mim. Esta palavra de Mateus é uma palavra para nós de estímulo, que nós, como Jesus também, nós podemos vencer as tentações do diabo. Nós podemos vencer as tentações que o inimigo ele vem nos colocar para nos fazer cair nas suas ofertas. Então, observe as tentações aqui, por gentileza, em Mateus capítulo 4. Por favor, um irmão, eu estava lendo esse mesmo texto em Lucas capítulo 4, o último versículo lá do 13, mas você vai ler Mateus capítulo 4, verso 3. Me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção. Depois no finalzinho eu falo para vocês o que me chamou a atenção. Vamos lá. Mateus capítulo 4, verso 3. Por gentileza, o irmão aí com uma voz bem bonita aí, audível, para a gente observar as tentações vencidas por Jesus, que vai nos dar um norte para iniciarmos o estudo nesta noite. Vamos lá. Chegando-se a ele ao tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Amém. Se é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Prazer imediato. Ou seja, com uma só palavra, as pedras vão virar pão. Quem não queria isso? Já imaginou, irmãos? De repente, você ia ali no banheiro pegar o papel como eu peguei para limpar o óculos, e de repente, irmãos, fechar o papel assim na mão, papel vira dinheiro. Quem não queria isso? Você queria, pastor Gilete? Você queria? Quem faz isso? Pegava os matos assim para cortar, de repente fazer aquele monte de mato, colocava um assim, esse mato vai virar dólar. Olha que maravilha! Hã? Não seria bom, irmão? Ou não? Observe, quando você lê o texto de João, capítulo 6, quando as pessoas querem que Jesus faz milagre, Jesus está dando um discurso no capítulo 6, lá no finalzinho, que as pessoas, cada um vão para o seu lado, até os discípulos, depois no final, são convidados por Jesus aí também, e Pedro, ou há quem diga que foi Pedro que disse, né? Para quem iremos nós se só tem a palavra de vida eterna? Há quem diga que as pessoas estão ali por causa dos milagres. Por quê? O que entende? Tinha lá um padeiro, Jesus está falando assim, eu vou dar pão para você. Então, padeiro, imagina assim, não vou precisar levantar de madrugada, não vou precisar amassar, não vou precisar colher trigo. Ô, irmão, quem não quer isso? Ou não? Prazer imediato. Transforma estas pedras em pão. Quem não gostaria disso? Do que você precisasse, não, Fátima. Já imaginou? Levantar de manhã, a casa está. De repente, alguma coisa para fazer? Em nome de Jesus, desce um anjo do céu e limpa essa casa para mim. Olha que maravilha! Hein, Deus? Queria de Deus? São às vezes, irmãos, as tentações, elas vêm em áreas que de repente há uma carência de nós no momento. Como eu disse para os irmãos, o inimigo é tão sutil que ele lança uma oferta, ou uma proposta, um dos seus pratos, naquele exato momento da nossa necessidade. Qual que era a necessidade?
dias no deserto? Quantos dias no deserto? Quantos dias no deserto? 40 dias e 40? Será que estava com fome ou não? Estava jejuando, o texto vai dizer, não vou entrar no mérito aqui, se é jejum total, jejum parcial. Há quem diga que não é um jejum total, não vou entrar nesse mérito. Eu particularmente defendo a tese que Jesus aqui está com jejum total, né? Mas não vou entrar nesse mérito hoje. O propósito do ensino não é isso, não é falar sobre jejum, né? Mas há quem diga que Jesus ali está debilitado, com fome. Por quê? Porque Jesus aqui Jesus não é um espírito, Jesus não é algo, algo espiritual, um corpo glorificado, não. Jesus é 100% homem aqui, e 100% Deus, 100% homem, as características humanas. Então, um homem, 40 dias sem, se é jejum total, sem tomar nada e comer e mais, clima do deserto, à noite, temperaturas baixas, e no dia, sol escaldante, ou calor extremado na muleira, como dizia os antigos, né? Então ele está ali, de repente, está ali, factível de tirá-lo dessa situação. E Satanás, ele é sutil, ele vai trazer um prazer imediato. Você não é filho de Deus? Transforme essas pedras em pão. Pergunta que vos faço: Jesus podia transformar as pedras em pão? Sim ou não? Sim. Podia ou não? Podia, Marcelo? Podia ou não? Tinha poder para fazer isso? Tinha. Mas por que ele não fez? Tem que passar como homem, né? Para mostrar para nós. Por que Jesus não fez? Por quê? Porque nem tudo na vida de Jesus e também na nossa vida acontece no nosso tempo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma lição. Há quem diga, eu gostei de uma vez que eu li essa frase, dizendo assim: quando passamos no deserto e não aprendemos as lições do deserto, temos a tendência de repetir o deserto na nossa vida. Por quê? Porque, na verdade, todo deserto que passamos, ele tem um aprendizado. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito, ou pelo seu decreto. Então, tudo tem um propósito. Então, o propósito de Deus na vida de Jesus no deserto, observe, ele não vai para o deserto segundo a sua vontade. Quem o levou para o deserto? Quem foi? O Espírito. E o Espírito aí, na sua tradução, na sua Bíblia, não é Espírito com letra minúscula. Eu não estou falando do Espírito de Jesus. Parte da tricotomia. Não estou falando do Espírito com letra minúscula que todos nós temos. Estou falando aqui do Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Ou seja, Jesus é conduzido na vontade de Deus para o deserto. E para o deserto, para ele vencer a tentação, ou vencer o diabo. Então ele estava no deserto para vencer o diabo. Tinha um propósito. Então, se tinha um propósito, a ideia aqui de Satanás é desfigurar esse propósito de Deus e fazer com que Jesus se incline para o prazer imediato, para ter uma realização no momento que ele quer, numa necessidade momentânea. E o que nós devemos aprender? Que nem tudo na hora do aperto, nós vamos fazer assim e vai mudar. Lembra de um estudo que eu dei alguns dias atrás aqui, eu dizendo que nós devemos servir a Deus além dos sinais. Se Deus fizer, glória a Deus. E se não fizer, eu deixo de servir a Deus? Ou a gente precisa de todo dia sinal para mim continuar servindo o Senhor? Não. Se Ele fizer, é Deus. E se Ele não fizer, eu continuo servindo. Amém, irmãos? Isso é só para crente. Né? Isso é só para crente para acreditar. Então, nós não somos imediatistas. Nós não somos crente. Não devemos ser crente imediatista, de prazer imediato. Não, irmãos. Quando eu leio a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, tudo tem um propósito ali. Tribulação vai gerar paciência e experiência. Você vai observar no capítulo 5.
Então, tudo na vida de um cristão não acontece sem um propósito. Deus tem um propósito em tudo. Né? Deus tem um propósito. Então, às vezes, prazer imediato não é propósito de Deus. Pastor, então o senhor está dizendo que Deus quer me ver sofrer? Não. Deus quer que você passe pelo propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. E no tempo dele, na hora dele, Ele vai trabalhar. E você tem que confiar. Está confiando em Deus? Então, a primeira tentação aqui é prazer imediato. Segunda tentação, verso 5, por gentileza. Verso 5, vamos lá. Eu nem entrei, estou só na introdução. Por favor, me ajude aí, para correr. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre ele o pináculo do templo. Parte alta do templo, a ideia de estar bem visto por todos, e no sentido ali de prestígio, de glória, de reconhecimento. Jesus é levado em um alto e é colocado em evidência o seu prestígio. Olha o verso 5 aí. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. Há quem diga aqui que Jerusalém era a cidade ali, vamos dizer assim, a cidade ali próxima, uma cidade que me chamava a atenção, capital ali de Judá, né? Capital do sul, né? Do reino do sul. Então, uma cidade importante, né? Uma cidade proeminente, uma cidade de importância. Não estou falando aqui de Nazaré, não estou falando aqui de Cafarnaum, estou falando de Jerusalém. Jesus é levado a Jerusalém, levado à cidade santa, colocado em lugar alto, para enfatizar a ideia de prestígio, de glória, de reconhecimento. De reconhecimento, de alguém que vai ser visualizado. E Satanás vai, a segunda tentação, vai dizer, e mais, olha o que diz Satanás para Jesus: jogue-te daqui, porque está escrito: a seus anjos ele dará ordem no teu respeito, eles se subjugarão nas tuas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus podia se jogar? Sim ou não? Sim. Várias vezes você vai enfatizar isso, irmãos. Jesus andou por cima do mar. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito quando eu leio a Bíblia e diz que Jesus andou por cima do mar, eu creio. E se Jesus andou por cima do mar, ele era capaz, de repente, de se jogar e não acontecer nada com ele. Eu creio também. Mas não era propósito de Deus. Não era propósito de se lançar. Não era propósito dele cair na sutileza de Satanás com essa oferta de prestígio, de glória. Se você se atentar na narrativa de Jesus com os discípulos, quando Jesus enfatiza que está indo para Jerusalém, no episódio de João capítulo 11, quando ele é informado que o seu amigo havia morrido, né? A ideia ali é de não ir para Jerusalém. Mestre, não vamos para Jerusalém porque o Senhor está sendo perseguido. A ideia dos discípulos de fazer com que o ministério de Jesus perdure por mais tempo, ou Jesus não morra precocemente, mas era propósito de Deus. E quando é propósito de Deus, isso ninguém muda. A ideia, eu dizia no último domingo, eu falava para os irmãos aqui, não é o tempo que você vive que vai deixar o legado, mas é o tempo que você viveu, o legado que você deixou. Se viveu uma semana, um mês, é deixar alguma coisa no tempo que Deus te permitiu. Essa é a ideia. Então, o que Satanás está dizendo? Levou Jesus no alto, num lugar em destaque, numa cidade em destaque, para enfatizar a ideia de prestígio, glória e reconhecimento. Terceira tentação, por favor, verso 8 e verso 9, no texto de Mateus, para a gente começar a falar de algumas coisas aqui. Vamos lá. 8 e 9 de Mateus, no capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. Amém. Tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. Os reinos do mundo eram de Satanás?
Ele estava prometendo ou ele estava ofertando uma coisa que era dele? Quando Jesus mostra os reinos é de Satanás, a terra é de Satanás, irmãos. Nós falamos, e é bíblico, o mundo jaz no maligno, mas o mundo é de Satanás, a terra é de Satanás. O que vocês acham? Hã? Por favor, Salmo número 24, verso de número 1. Salmo 24, verso de número 1, por gentileza. Salmo 24, verso de número 1. Vamos lá? Vamos ver de quem é a terra. Se a terra é de Satanás. Satanás está dizendo assim, tudo isso eu vou te dar. Como assim? Se ele vai dar, ele era dono. Então, como disse João, ele é o pai da mentira. Ele está contando em verdade. E se alguém que de repente não se atenta para esse detalhe, vai cair nessa mentira de Satanás. Olha aí, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Se você fizer isso, eu vou te dar isso. Aí a pessoa, essa pessoa vai me dar, mas como é que ele vai dar se não é dono? Já viram, irmãos? Tem algumas pessoas que caem nos golpes. Olha, eu não vou dizer que nós não caímos. Parece que dá uma amnésia momentânea a gente. Eu não posso falar, porque eu falei para vocês, né? De tanto falar aqui de ensinar, me deu 5 minutos de amnésia. Aí eu fui enganado em Portugal. Né? Um camarada da Mercedes, jamais imaginava, um golpista. Levou acho que 200 euros, um negócio assim. R$1.200. Eu trouxe um monte de bugiganga. Não joguei fora, tá lá. Toda vez que eu olho, 200 euros, misericórdia. Não tem uns golpistas? Fica na frente do banco, pegando, eu ganhei na loteria, só que eu preciso lá sacar, me empresta 5 mil. Mas, irmão, você ganhou. E às vezes o ganancioso, puxa vida, quanto é? Você vai me dar? Cai. Parece que aquilo cega, né, meu Deus? Observe que Satanás só vem com ofertas que momentaneamente ele visualiza que é uma necessidade na sua vida. É verdade, irmãos. É uma necessidade da sua vida. De repente a pessoa tem lá, está com. Vocês ouviram uma notícia de uma moça que ela era responsável por guardar o dinheiro para fazer a formatura dos formandos. Acho que vocês ouviram isso na USP. Né? Vocês ouviram isso? Eu não sei se vocês ouviram depois o noticiário esse dia de novo dela. Ela foi na mesma lotérica e tentou dar um golpe na lotérica. Já tinha feito R$120 mil de jogo. E quando ela foi presa, aí ela falou, não, eu vou tentar recuperar o que eu perdi. Olha como é que o inimigo cega. A pessoa já não tem e vai ficar mais endividada buscando uma... Irmão, bola de neve. Vai caindo no buraco. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. O inimigo só vai ofertar coisas que ele percebe algumas inclinações em nós. Né? Como? Quem achou Salmo 24, verso 1? Vamos lá, para avançarmos aqui. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a terra, o mundo e os que nele habitam, quem é dono mesmo de tudo isso é Deus. Então, Satanás está falando uma coisa que não pode. Então, observe, cuidado, rejeite e renuncie às ofertas de Satanás. Primeira coisa, cuidado com os atalhos de Satanás. O que são os atalhos? As vantagens, conquistas sem depender de Deus. Tenho ouvido muitos que caíram nesta ilusão e ao invés de alegria colheram tristeza. Primeiro atalho, dinheiro sem honestidade. Uma vez eu ministrei aqui numa quinta-feira sobre provérbios, falando sobre isso. Levantar casa em cima de sangue inocente ou dinheiro desonesto. Dinheiro desonesto. Eu falava no outro dia, conversando com o pastor, e isso aqui não foi uma coisa só minha, né? Eu pensava que era uma coisa só minha, né? E quiseram dar um dízimo também lá de dinheiro de assalto. E eu falei, ei, pastor, você não recebeu? Não. Fica com o seu dinheiro para lá. Dinheiro sem honestidade.
Será que é a mesma coisa? Será que é o mesmo valor de alguém que ganha o seu dinheiro no padrão bíblico, no padrão que Deus ensinou e que Deus decretou para o homem após a queda, do suor do teu rosto, tu vai comer. Então, é assim, o seu dinheiro vai ser suado. É assim ou não é? De certa forma é, mesmo aqueles que aposentaram, um dia suou para se aposentar, né, meu amigo? Não. Levantou cedo, estudou, mesmo os aposentados hoje, o dinheiro é suado, ou não? Ou não? Meu amigo? Ou não? É suado, não é dinheiro desonesto, não é dinheiro ganhado ou surrupiado de alguém, não. Você pode deitar no travesseiro, não, eu ganhei meu dinheiro, não roubei ninguém, não defraudei ninguém. Um dia, o baixinho lá teve um encontro com Jesus, subiu num sicomoro, numa figueira brava, e há quem diga que ele, publicano, cobrador de imposto, eu o qualifico como alguém, até mais do que isso, como alguém responsável da coletaria de imposto. E a Bíblia diz que quando ele teve um encontro com Jesus, a desonestidade pula fora. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E há quem diga que ele pegava a mais, ou cobrava a mais. Não vou entrar nesse mérito hoje. Então, dinheiro sem honestidade, isso é um atalho que o inimigo cria. Isso é um atalho que o inimigo coloca. Isso é um atalho que eu tenho que rejeitar. Meu dinheiro tem que ser honesto. Amém, meus irmãos? Amém. Não precisa passar ninguém para trás. Não preciso fazer roubo com ninguém. Dar roubo de anjo. Não precisa disso. Amém, meus amados? Tem que ser honesto. Pastor, uma vez um dos meus filhos falou assim, me deu dinheiro, mas aquele jeito, leva tanto para a igreja, não levo não. Não levo não, porque dia de jogo a gente não leva. A gente não pode levar para casa do pai. Outro dia o irmão falou assim, pastor, mas eu vi aquele bicho lá, e Deus me mostrou em sonho que bicho ia dar. Eu falei assim, irmão, na Bíblia tem vários deuses, né? Tem que ver que Deus que te mostrou. O Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vejam a luz do Evangelho. Pode escrever para os Coríntios. Ô irmão, Deus não precisa de dinheiro. Dinheiro é para sustentar a obra. Deus é o dono do ouro da prata. Disse Armeu 2,9. Então, nós temos que tomar cuidado, porque, principalmente, amados, quem não gosta de dinheiro aí diz aleluia. Quem gosta de dinheiro diz glória a Deus. Glória a Deus. Ô irmão, tudo que nós vamos fazer dessa vida precisa de dinheiro. Se você não tem, meu Deus do céu, ou alguém já chegou lá no mercado, no açaí lá, Deus mandou levar 2 carrinhos, põe na conta dele que depois ele vinha acertar. Alguém já... Não, você tem que passar lá, se não passar o dinheiro, tem que passar um cartão, fazer um Pix, né? O Pix, o dinheiro. Então, nosso dinheiro, o dinheiro desonesto, o dinheiro sem honestidade, é um dos atalhos. Por favor, rapidinho aqui, mesmo que eu com certeza não vou conseguir mais, que eu demorei demais na introdução, misericórdia, né? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Se você estiver anotando, 1 Timóteo 6, 9 e 10. É um texto também conhecido. Timóteo fala do perigo de alguém querer ficar rico. Pastor, ficar rico é pecado? Não! Colocar o dinheiro na riqueza, sim, esse é o pecado. Jesus disse que devemos ajuntar tesouro no céu, porque o homem tem a tendência, na onde está o teu tesouro, está o seu coração. Por favor, pastor. Eu vi uma reportagem que a primeira vez, mais ou menos, que os brasileiros se afundando na dívida, tudo um negócio de jogo, que o governo autorizou esse jogo eletrônico para ter aí, estão se afundando na dívida. A maior parte das dívidas está sendo de jogo. Inclusive, o segundo plano agora de Desenvolva Brasil está vinculado a isso. Quem aderir a esse plano para desendividar, ele tem que ficar 1 ano sem vínculo com nenhum jogo. Está lá. Né? Por quê? Porque as pessoas às vezes estão gastando dinheiro de Bolsa Família do governo para jogar. Tigrinho. Eu conversei com uma moça esse dia, 60 mil reais, enrolada com dívida, jogando no Tigrinho. Diz que é um vício. Joga, ganha. Aí ganha 2, é igual o cassino. Dá 2, aí fica todo feliz. Não, agora eu vou ficar rico. Aí de repente começa a perder, perde tudo.
coisa boa. Eu nunca fui, né? Ficar rico deve ser bom, né, Robson? Deve ser. Vida de rico deve ser bom, né, Robson? Pegar seus empregados e instalar o dedo. Hein? Deve ser bom, né, amigos? Vida de rico deve ser bom, né? Eu não sei, porque eu nunca fui, né? Então, observe. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e verso 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Em tentação o quê? As ofertas de Satanás. Do que nós estamos falando. Em armadilhas e muitos desejos insensatos. O que é uma insensatez? Uma coisa sem pensar. Já viram? Alguém que caiu, alguém que foi roubado. Puxa vida, na hora eu não pensei. Mas como assim não pensou? Ô irmão, parece que ele é uma amnésia. Mas você fica cego. Misericórdia. Ganância. Insensatos, nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Tem pessoa que se desvia por causa do dinheiro. É verdade, irmãos. Tem pessoas que deixam de servir ao Senhor por causa do dinheiro. Deixa de servir. Queridos, falando baixinho aqui para ninguém escutar. Tem igrejas por aí envolvidas no lavagem de dinheiro do crime. Paz, meus senhores, eu fico horrorizado sobre isso. Rio de Janeiro, igrejas dos traficantes, dos irmãos, do partido, lavando dinheiro para traficante. Aqui em São Paulo, igrejas envolvidas com esse negócio desse negócio do master aí. Ô irmãos, e aí? Como é que fica? Sem honestidade. Né? Pessoas servindo a Deus com segundas intenções. Ludibriando os fiéis. Brincando com os fiéis. Eu não sei se vocês acompanham o noticiário. Esses dias agora saiu a lista dos pastores mais ricos do Brasil. Alguém viu? Ah, então deixa para lá que não vou. Deixa para lá. Né? Os pastores mais ricos do Brasil. O maior deles é o dono da televisão, você já sabe quem eu estou falando. 6 bilhões de reais é a fortuna pessoal dele. Segundo dele é o homem do chapéu, você já sabe do que eu estou falando. Né? Fazendas e mais fazendas. Terceiro dele é lá do Rio de Janeiro, eu não gosto de falar, tal, tem que demonstrar, tal. Quarto é o baixinho aqui de São Paulo, né? Que o nome termina com R e o sobrenome é com S. Né? Fazendo show da fé. Né? Lá nas casas das pessoas fazendo show. Quinto deles é um pentecostal também. Deixa para lá. Né? Deixa para lá. Então, irmãos, queridos, eu fico imaginando essas pessoas um dia na prestação de conta. Não estou acusando ninguém de viver desonestamente, estou falando assim. Né? Eu costumo dizer, é uma fala minha já de muito tempo. Quer ficar rico? Quer trabalhar? Quer ser rico? Né? Não fique rico de igreja, com dinheiro de igreja não. Você pode até ter um salário digno, um salário que dê para você sobreviver, você e a família, beleza? Digno, mas riqueza com dinheiro de igreja, em cima das custas dos fiéis, está errado. Biblicamente não tem nenhum tipo de respaldo. Então é dinheiro desonesto. Segundo o atalho que Satanás lança, que nós devemos rejeitar ou renunciar, os atalhos de Satanás, além do dinheiro sem honestidade, é relacionamentos fora da vontade de Deus. Eu acho que a mensagem é pregada de domingo, né, irmãos? Relacionamento fora da vontade de Deus. Antigamente, isso aqui era enfatizado, né? Quando, por exemplo, crente só namora ou casa com crente, ou não? Hoje é normal, pastor, eu conheci um rapaz lá na escola, na faculdade e tal, mas você é não, né? Me dei bem, pintou um clima, tal, e estamos se relacionando. E aí? E como cristão? Talvez aí fora é normal, mas e como cristão? Hoje, irmãos, as coisas estão tão... Eu não sei se eu sou retrógrado ou eu sou ultrapassado, né? Pessoas se conhecem na internet, nem se viu pessoalmente, já
não sou nenhum terapeuta para tecer nenhum comentário mais profundo nessa área. Mas, no prisma da Bíblia, a Bíblia tem padrões comportamentais de relacionamentos que a Bíblia enfatiza. Primeiro deles, rapidinho, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 16. O primeiro padrão de relacionamento, a coisa mais básica que todo cristão tem que saber, de qual é salteado, que eu não posso firmar um relacionamento com jugo desigual. Por exemplo, eu sirvo a Deus, vou namorar com uma moça lá da matriz africana. Ué, eu venho para a igreja de domingo, ela vai tocar o tambor na sexta. Ô irmão, vai dar certo. Hã? Mas pessoal, você dizendo glória a Deus, aí de repente você chega na sua casa e tem vela. Olha, essa minha vela vermelha aqui para abrir os caminhos. Aí um dia você chega em casa, não estou falando com você não, em nome de Jesus, glória a Deus. Né? Chega em casa, aí de repente tal, a esposa está lá incorporada a Maria Lula. Não dá certo. Não dá certo. Já pensou, irmão Francisco? A esposa chega em casa toda feliz, aí o esposo está, Zé Felipe incorporado. Cadê? Meu, misericórdia. Então, a Bíblia tem um padrão. Querido, deixa eu dizer a vocês que pode acontecer. Não estou dizendo que não pode, a gente já, ao longo dos anos, já viu esse cenário. Por exemplo, as pessoas serviam lá, não cultuavam o Senhor, tempo da ignorância, serviam o diabo. A esposa se converte. Às vezes o marido não, o marido continua. Isso aí é um caso. Mas eu estou dizendo alguém que de repente congrega, batizou, é cristão, identificado como cristão, vai lá arrumar um relacionamento com alguém que não tem nada com Deus. Um ateu que não acredita em Deus. Irmão, prova, problema. E sempre é assim. Já viram o papo dessas pessoas? Não, pastor, eu vou lá, vou ganhar ele para Jesus. A probabilidade, ao longo dos anos, quem me fala isso é a minha experiência de quase 30 anos pastoreando. A grande e maior, não estou dizendo que Deus não pode, Deus pode tudo, mas a grande e maior probabilidade é para, ao invés de você trazer para o degrau que você está, ele puxar você para baixo do que ele está. É verdade. O que é mais fácil? Descer ou subir? Vamos aqui, vamos fazer uma rota daqui do carro. O que é mais fácil? Descer do carro ou subir do carro? Descer ou subir? Descer ou subir? No mundo espiritual também é a mesma coisa. A probabilidade maior, ou a dificuldade é maior em trazer para o nível que você está, do que ele puxar você para baixo. Ou puxar para baixo, puxar para cima não dá, né? É verdade, irmãos. Então, essa é a ideia. A ideia de relacionamento. Quem achou aí segunda carta aos Coríntios? Eu acho que eu vou ficar só no 1. Não vai dar tempo de ir no 2, no 3 e no 4. Vamos lá. 2 Coríntios 6, 14, 15 e 16. Vamos lá. Ixi, não achou Coríntios aí? Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Observe que Paulo já dá nome aos bois. O que é descrente? Descrente, aqui, é alguém que não acredita em Deus, que não serve a Deus, que não tem relacionamento com Deus. Observe que Tiago, quando fala da ideia de crente, no sentido de crer em alguma coisa, ele enfatiza que o diabo é crente. Ele crê. Quem crê, a ideia ali é crente. Mas observe que Paulo aqui, ele enfatiza o descrente como alguém que está num nível espiritual inferior. Ele está dizendo assim, não se põe em julgo desigual com o descrente. Ele está dizendo para alguém que serve a Deus e alguém que não serve. Então, não desça o nível, não desça o degrau. Amém? Deu para entender isso, irmão? Então, não precisa. Ah, pastor, eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus para Deus falar comigo. Não, não. Deus já está falando com você, está na Bíblia. Deus não vai abrir precedentes. Deus não vai abrir precedentes.
dizendo, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Porque Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Nós somos o santuário de Deus. Então nós temos que ter um nível. Né? Queridos, claro, existem muitos excessos. Muitos excessos. Né? Houve mais no passado. Não sei se vocês sabem, na nossa época de namoro, tinha alguns irmãos, nós tínhamos igrejas co-irmã nossa, Assembleia de Deus, por exemplo. A Assembleia de Deus era proibido namorar com um crente da Unida. Já imaginou? Nós tivemos casos aqui de menino começar a namorar lá, o pastor não pode terminar, não pode. Tem que namorar com gente da Assembleia. É só a Assembleia que é crente. Não, é excesso. Isso aí é excesso. Né? Isso aí é excesso. Não encontra respaldo bíblico. Né? Não encontra respaldo bíblico. Agora, é claro, né? Você tem que ter um padrão. De alguém que serve a Deus, tem que procurar alguém que serve a Deus. Esse é o padrão primordial. Pastor, mas isso é a garantia que vai dar certo no relacionamento? Não, não é garantia. Porque, por favor, relacionamento de pessoa, a gente não gosta muito de misturar as coisas. Né? Não é um hábito nosso, como em alguns lugares por aí, que negócio de Deus que revela casamento, de Deus, não. A gente não entra muito nessas veredas por aí. Né? Relacionamento tem algumas coisas. Mas o primeiro básico, é padrão de julgo. Todos os dois devem servir o Senhor. Relacionamento fora da vontade de Deus é uma oferta de Satanás. E se é uma oferta de Satanás, eu devo rejeitar, eu devo renunciar. Então, o primeiro atalho de Satanás coloca nos atalhos da vida são dinheiro sem honestidade. Segundo, relacionamento fora da vontade de Deus. Terceiro, poder sem caráter. Poder sem caráter. A pessoa tem poder no sentido de mandar, de superior às demais pessoas, mas não tem um caráter. O que é caráter? Comportamento é algo que define a pessoa. A ideia do caráter é algo, comportamento bom, características boas. Então, quer dizer, tem poder, mas não tem caráter. Não parece que não é o que nós vivemos aqui no Brasil, né? De repente, quem está lá em cima não pode falar de coisa de roubo, né? Não tem caráter para falar sobre isso. Porque tem algumas coisas. Eu não vou entrar nesse mérito político, né? Mas essa é a verdade. Eu encontrei um texto conhecido que geralmente nós enfatizamos esse texto quando nós nos despedimos de alguém que teve caráter, que teve importância. Por favor, Provérbios capítulo 22, verso 1. Provérbios capítulo 22, verso 1. A ideia do poder aqui é ter riqueza, é ter poder aqui, é mandar, ter bala na agulha, como diz um amigo, ter bala na agulha. Ter bala na agulha. O que tem bala na agulha? O que tem? Tem condição, tem ganhamos, né? Como diz alguém. Né? Quem achou aí? Provérbios capítulo 22, verso número 1. Vamos lá? Para fazer saber a certeza das palavras da verdade, e assim possa responder palavras de verdade aos que te enviaram. Não pode ser. Provérbio 22, verso 1. Acho que não deve ser isso, não. Aqui, ó. Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. No mundo que vivemos, irmãos, o que é mais importante? Quem tem dinheiro ou não tem? No mundo em que vivemos, quem é mais bem tratado? Quem tem dinheiro ou quem não tem? É ou não é? Eu fiz um teste uma vez, muitos anos atrás. Eu estava devendo no banco e fui no banco todo sujo. E de repente, no sujo eu não percebi. Aí eu fiquei andando assim no tapete do gerente, meu amigo, e não percebi, eu estava com o pé cheio de graxa. Teve que trocar os tapetes do banco, deu para limpar. Eles nem olharam para mim por meia hora. Um outro dia, eu coloquei o terno e vim para a igreja. Fui
lá no banco. Eu, pois não, seu Marco, tudo bem? Senta aí. Você vai trazer um café para o senhor. Aí eu falei isso para ele. Você está vendo como é que é o tratamento de vocês? É assim. Você é bem tratado quando você tem uma aparência boa. Ou não é? Ou não é assim? Não é? Você chega, vai na delegacia, como diz o outro, com qualquer roupa, o delegado vai olhar para você, mas simplesmente ir lá de terno e tal. Você vai ver, vai mudar o comportamento do cara. Pois não, doutor, tudo bem? Como é que você está? Tudo beleza? Aí você se identifica, né? Geralmente é assim, irmão. Geralmente é assim. Geralmente, no mundo em que estamos, geralmente quem tem dinheiro é mais bem tratado. Mas nem sempre quem tem poder ou dinheiro ou riqueza tem caráter. Talvez, como nós dissemos no item lá no início, dos atalhos do dinheiro sem honestidade, é alguém que roubou. Perceba uma coisa comportamental de alguém. Geralmente, quem conquistou os seus valores desonestamente tem medo de ser roubado. A maioria deles tem medo de ser roubado. Eu falo isso, conhecimento de causa de um empresário que eu trabalhei com ele há muitos anos. Né? Há quem diga, eu não entrei nesse método, há quem diga que lá atrás ele. Né? Então, deixa pra lá. Coitado, já enfrentou uns 4 roubos. O último foi o próprio irmão roubando. E o medo de ser roubado, qualquer coisa. Mas tudo que faz, alguém dá um jeito de burlar. Né? Por quê? Porque Provérbios fala sobre isso. Né? É alguém que edificou uma casa como fosse em cima de uma areia, de uma coisa desonesta. O que é a ideia aqui? Então, Provérbios 22, não está dizendo, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Mais vale uma pessoa que tem um bom nome, que tem um bom comportamento, que tem caráter, do que riqueza. É melhor essa pessoa ser estimada do que ter muito dinheiro, muito prata, muito ouro. Então, nós como cristãos, claro, não estou sendo hipócrita no sentido de que dinheiro não é importante. Não, pelo contrário, eu acho e acredito nisso. Dinheiro é importante sim, dinheiro te leva a muitos lugares, dinheiro te leva a muitas conquistas. Você consegue chegar em alguns lugares com dinheiro, mas no sentido como cristão, o dinheiro fica em segundo plano, mas vale o meu caráter, o meu bom comportamento. Isso é enfatizado no Evangelho. Quem for fiel no pouco, no muito vou te colocar. Quem não for fiel no pouco, vai ser fiel no muito. A máxima ali é isso. Se você não consegue ser fiel no pouco, não é no muito que você vai ser fiel. Eu vou esperar Deus me abençoar para me ser fiel. Não, se você não consegue ser fiel no pouco, o coração vai apertar quando chegar a valor alto. Eu conversava com alguém ontem, né? Uma irmã lá onde que estou também, né? E ela falando, lá atrás, o pai contraiu um câncer, e o pai, um câncer até agressivo, um câncer na região do estômago, tinha tomado desenganamento, deu prazo de vida, e ele não servia a Deus, a esposa já congregava, e um dia ele quis se jogar no hospital no centro da cidade. Conseguiram pegar ele, amarraram ele, deixaram ele amarrado, e ele fez um propósito com Deus. Se Deus curasse ele iria servir a Deus. Deus curou. Deus curou daquele câncer. Tanto é que ele não morreu de câncer, ele morreu depois de um infarto, depois de 15 anos. Deus deu, até falei para ela, Deus deu a acréscimo de 15 anos para Ezequias para ele. Mas Deus salvou, fica um crente fervoroso. Um belo dia, ele vai orar, irmão José, sente que Deus falou para ele dar o carro dele, irmão Nilson, na obra. Meu Deus, que fora ela me contando. Deus falou para ele dar o carro, diz o irmão. E disse que ele fechou o coração. Falou para a esposa, não vou dar. Aí a esposa, não, bem, pode dar. Se Deus falou, pode dar. Deus já fez tanta coisa. Não, vou dar carro, não sei o quê. E saiu de Minas, vindo para São Paulo, enfiou o carro debaixo de uma carreta. O irmão dela que estava com ele teve que fazer uma 5 cirurgia porque desfigurou o rosto. Terminado tudo, ele falou, deveria ter dado o carro para a obra.
Saía preparado. É verdade. Então, a ideia aqui, poder sem caráter. Então, mais raro um bom nome. Quarto e último atalho que Satanás pode, além de dinheiro sem honestidade, além do relacionamento fora da vontade de Deus, e além do poder sem caráter, prazer sem santidade. E, encerrando, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Encerro dizendo assim, Provérbios 14:12. Tem caminhos que a princípio parecem que são caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Tem atalhos de Satanás que às vezes vai fazer, você vai, vou dar um salto, vou dar um upgrade, vou avançar, mas você volta para trás. Então, tem caminhos que à primeira vista, eu escrevi aqui, tem caminhos que a aparência é boa, mas no final é morte e desilusão. Parafraseando o que disse o sábio ao escrever. Tem caminhos que a princípio parecem que são caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Eu escrevi a aparência boa, mas fim, morte e desilusão. Então, cuidado com esses atalhos. Vamos tomar cuidado com esses atalhos. Se Deus está falando, de repente, pastor, vamos vigiar mais, né? A gente que está nesse mundo aí, esse mundo que jaz no maligno, o diabo está solto, né? Fazendo, querendo enganar, ainda que o texto não relacione a ele, fala do mau pastor ali de João, mas a função dele mesmo é enganar, roubar, destruir. Nós sabemos também a atribuição a Satanás. Então, se ele lançar essas ofertas, esses atalhos na nossa vida, em nome de Jesus, que o Senhor possa te fortalecer para você rejeitar, renunciar e ficar firme com Jesus. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra, nosso horário já deu. Consegui falar, era 4. Pastor, você falou em atalho, o cunhado meu ele sofre, ele alugou um salão, que a igreja lá, ele sofre, não vai pagar. Sofre mesmo. Mas chegou uma oferta lá, o camarada ajudou com ele assim, ele alugou um salão bem grandão, que ele trocava tudo. Lá para dinheiro. Fora. Ele caiu fora. Não, fora. Irmãos, nós não servimos, é importante, mas nós não servimos a Deus por causa de dinheiro, porque Deus nos promete, né? São coisas secundárias, né? Quem é da linha antiga, né? A gente possa enfatizar isso, talvez você que não me escutou ao longo dos anos. Deus abençoa, Deus prepara bons negócios, mas a gente não serve a Deus por isso, né? Isso é coisa secundária. A gente serve a Deus porque a gente quer ir para o céu, não é, irmão José? A gente serve a Deus porque a gente quer ter direito à salvação, né, meu amigo? O resto que vier, glória a Deus. Agora, se você andar, ser fiel ao Senhor, ser direcionado pelo Senhor, não tomar os atalhos da vida, não agir de acordo com a palavra, a probabilidade vai ser maior das suas conquistas serem maiores, né? Mas eu vejo também muitas pessoas, às vezes, que andam certinho e de repente Deus não permite que ele avance financeiramente. Tá bom, e ele é satisfeito com aquilo. Ele tem contentamento na vida que leva, né? Que a gente tem que tomar também muito cuidado, né? Ter contentamento na vida que Deus nos deu, né? Às vezes é assim, a gente não pode ficar olhando muito para a grama dos vizinhos. Tem irmão que tem dificuldade com isso. Igreja de Corinto que eu diga, né? O irmão aí e tal, e querer andar no padrão do irmão. Não, glória a Deus. Quando alguém me pergunta a respeito do meu irmão, que o meu irmão está bem melhor do que eu falo isso naturalmente, não como disputa, não tem que se pegar, eu tenho que ser melhor. Não, glória a Deus. Se chegou, talvez não chegue, porque vai chegar como outros também, né? A gente tem que ter contentamento na vida que nós levamos diante do Senhor e naquilo que Deus nos dá. Deus abençoe sua vida, Deus te guarde a sua palavra e provendo do Senhor, que vem nós damos sequência, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém?